A Bíblia é o livro sagrado que nos guia. Os cristãos em nossa fé falam de muitas maravilhas. Falam do amor de Deus, o sacrifício de Jesus e a orientação do Espírito Santo. Entre suas páginas também encontramos histórias de seres celestiais conhecidos como anjos. Esses anjos servem como mensageiros de Deus, guerreiros e protetores. Você já parou para pensar sobre esses anjos? Quem eles são? O que fazem? Um dos anjos mais mencionados e poderosos da Bíblia é o arcanjo Miguel. Quando ouvimos seu nome, muitas vezes pensamos em força, proteção e liderança. Mas por que isso? Desde os primeiros relatos da criação, as visões escatológicas do livro do Apocalipse, a Bíblia é intercalada com referências a seres celestiais que preenchem a lacuna entre os reinos divino e terrestre. Esses seres são frequentemente representados com asas, semblantes brilhantes. Mais do que apenas outros mensageiros, são instrumentos da vontade de Deus, trabalhando silenciosamente nos bastidores ou intervindo ativamente em eventos significativos. São anjos da Bíblia. Antes de continuar, peço para que se inscrevam e curtam a nossa página, para fortalecermos essa comunidade. Os anjos desempenham papéis que são fundamentais para a narrativa do relacionamento de Deus com a humanidade. Eles são vigilantes, guardiões guerreiros e instrumentos da evangelização, de boas novas. Eles aparecem em momentos de grande desespero e grande alegria, durante momentos decisivos, significativos e às vezes até mesmo nas passagens comuns da vida, lembrando, ao cristão, a natureza onipresente de Deus. É dentro dessas figuras angélicas que o arcanjo Miguel se destaca proeminentemente, não apenas como um anjo, mas como uma figura de imensa força, fé inabalável e dedicação incomparável à vontade de Deus. Ele é mais do que apenas um anjo Miguel, é frequentemente descrito como o líder dos exércitos celestiais de Deus, lutando contra as trevas e garantindo que o plano divino se desenvolva conforme pretendido. O próprio nome Miguel se traduz para quem é como Deus, uma retórica, questão que ressalta a singularidade e o poder do Todo-Poderoso ao longo da narrativa bíblica. A presença de Miguel está associada a eventos importantes, muitas vezes ligados à guerra espiritual entre o bem e o mal. Mas antes de nos aprofundarmos no legado de Miguel, vale a pena notar o espectro de seres angélicos que agraciam as páginas da Bíblia. Eles fornecem o contexto contra o qual o excepcionalismo de Miguel pode ser verdadeiramente apreciado. Gabriel, outro arcanjo, é frequentemente mencionado ao lado de Miguel, reconhecido como o mensageiro de Deus. O nome de Gabriel significa que Deus é minha força. Ele é mais conhecido por transmitir mensagens de extrema importância, principalmente anunciando o nascimento de Jesus à Virgem Maria no Evangelho de Lucas. O papel de Gabriel é menos combativo do que o de Miguel, mas não menos vital, onde Miguel frequentemente trava guerras contra forças malévolas. Gabriel faz proclamações divinas, garantindo que as mensagens de Deus cheguem aos destinatários pretendidos. Então há Rafael, e cujo nome se traduz em Deus cura. Embora Rafael não seja mencionado explicitamente nas escrituras de todas as denominações cristãs, ele desempenha um papel central, papel no livro de Tobias, uma parte bíblico, católico e ortodoxo. Rafael e seu filho Tobias fornecendo cura e orientação, Lúcifer ou a estrela da manhã. Inicialmente um anjo de alta posição, contrasta fortemente com pessoas como Miguel e Gabriel. A Bíblia nos conta sobre sua queda da graça, impulsionada pelo orgulho e pela ambição. Esta narrativa prepara o cenário para muitas das batalhas espirituais que se seguem, com Miguel frequentemente na linha de frente, defendendo a ordem divina contra o caos semeado pelo anjo caído e seus seguidores. E em meio a isso, variedade de personagens angélicos com suas histórias e tribulações individuais. O significado do arcanjo Miguel torna-se ainda mais evidente à medida que avançamos na paisagem bíblica. Exploraremos não apenas o poder de Miguel como um guerreiro angélico, mas também a profundidade de seu caráter, a natureza de suas intervenções e as mensagens profundas que suas ações transmitem aos cristãos. A presença de anjos na Bíblia serve como um lembrete de que a narrativa divina é multidimensional, com personagens que servem ao propósito de Deus em várias capacidades, e neste Miguel, uma força de farol de esperança, um compromisso inabalável com a causa do bem. Quem é o anjo Miguel? A Bíblia, nossa fonte da verdade, e a palavra de Deus fala. Muitas maravilhas, histórias e personagens.
Entre eles há um anjo em particular que se destaca, Anjo Miguel. Vamos conhecê-lo melhor o que tem no nome Miguel. O nome Miguel tem um significado especial. Vem da pergunta hebraica Micail, que significa quem é como Deus. Este não é apenas um nome comum. É uma declaração da grandeza de Deus. Ninguém, nem mesmo os anjos mais poderosos, podem se comparar a ele. Carregando seu nome Miguel, carrega o peso desta verdade e serve como um lembrete do poder incomparável de Deus. Onde encontramos Miguel na Bíblia? Há vários lugares na Bíblia onde Miguel é mencionado. Vamos examinar alguns deles no livro de Daniel. Miguel faz algumas aparições notáveis. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino persa resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Este versículo nos diz que Miguel não é qualquer anjo. Ele é um anjo-chefe poderoso e de alto escalão. Daniel capítulo 10, versículo 21. Mas primeiro vou lhe contar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Aqui Miguel é referido como um príncipe que defende o povo de Deus, especialmente. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquela época Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, surgirá. Haverá um tempo de angústia como nunca aconteceu desde o início das nações até então, mas naquele momento o seu povo, todos cujo nome for encontrado escrito no livro, serão entregues. Miguel não é apenas um protetor de Daniel, mas de todo o povo de Deus. O livro do Apocalipse nos dá uma imagem inspiradora de Miguel. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Então a guerra estourou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos lutaram, mas ele não era forte o suficiente e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo. A antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que desencaminha o mundo inteiro, ele foi lançado para a terra e seus anjos com ele. Miguel, como um poderoso guerreiro de Deus, lidera a batalha contra o mal, mostrando sua força e liderança mesmo no pequeno livro de Judas. O papel de Miguel é vital, capítulo 1, versículo 9. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse que o Senhor o repreendeu. Este versículo mostra o respeito de Miguel pela autoridade de Deus, mesmo quando ele estava desafiando o diabo. Miguel deixou o julgamento para o Senhor. Quais papéis Miguel desempenha? Arcanjo Miguel é frequentemente chamado de arcanjo. Isso significa que ele é um chefe ou diretor anjo. Ele é como um líder entre os anjos. É um título de respeito e mostra que Deus recebeu tarefas importantes de Deus, o protetor de Israel, como vimos em Daniel. Miguel tem um papel especial quando se trata do povo de Deus. Ele é como um anjo da guarda para toda a nação, defendendo-os e garantindo sua proteção e libertação do mal, líder dos exércitos de Deus. Em Apocalipse, vimos uma imagem de Miguel como o líder dos exércitos de Deus no céu. Ele não está apenas travando batalhas, ele está liderando outros anjos na luta contra o mal. Seu papel mostra sua força e posição na hierarquia celestial de Deus. Miguel não é apenas outro nome na Bíblia. Ele é um arcanjo poderoso com um grande trabalho. Ele nos lembra da grandeza de Deus, defende o povo de Deus e lidera a luta contra o mal. Toda vez que nos deparamos com seu nome nas Escrituras, somos lembrados do amor e proteção de Deus por nós. Então, da próxima vez que você ler a Bíblia e ver o nome de Miguel, pense por um momento no poderoso arcanjo que nos defende e no Deus poderoso a quem ele serve. É um pensamento reconfortante. Isso é a força de Miguel. O livro de Daniel na Bíblia nos conta muito sobre a força de Miguel e como ele ajudou o povo de Deus. Vamos explorar isso juntos. Miguel ajudando os anjos enviado a Daniel no livro de Daniel. Vemos um exemplo maravilhoso de como Miguel é forte e prestativo. Há uma parte em Daniel onde um anjo é enviado para dar uma mensagem a Daniel, mas algo aconteceu. O anjo ficou preso e não conseguiu passar porque um espírito maligno estava bloqueando seu caminho. Aqui está o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino persa resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Você pode imaginar que o anjo precisava de ajuda. E Miguel veio para o resgate. Isso nos mostra que Miguel não é apenas forte, mas também um ajudante de outros anjos.
Ele não apenas fica parado, ele faz algo. Ele ajuda seus companheiros anjos para que a mensagem de Deus pode passar por Miguel como o grande príncipe que defende o povo de Deus. Outra maneira de vermos a força de Miguel é como ele defende o povo de Deus. Ele é como um irmão mais velho ou um protetor para aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele momento surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca aconteceu desde o início das nações até então. Mas naquele momento, o seu povo, todo aquele cujo nome for encontrado escrito no livro será pronunciadas. Essas palavras podem parecer um pouco sérias, mas são realmente boas notícias para nós. Elas nos dizem que mesmo quando as coisas estão realmente difíceis, Miguel está lá. Ele é o grande príncipe que cuida do povo de Deus. O que isso significa para nós? Significa que nós nunca estamos sozinhos, mesmo quando as coisas estão difíceis ou assustadoras. Deus colocou anjos como Miguel no lugar para cuidar de nós. O trabalho de Miguel é proteger e ele faz isso com todas as suas forças. Outro lugar onde Miguel é chamado de príncipe está em Daniel, capítulo 10, versículo 21. Mas primeiro vou lhe contar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Aqui novamente Miguel é chamado de príncipe para o povo de Deus. Ele não é apenas forte por si mesmo, ele é forte por nós. Ele está do nosso lado ajudando e apoiando-nos porque ele é o anjo de Deus. O que podemos aprender com Miguel quando lemos sobre Miguel no livro de Daniel? Aprendemos muito sobre força, mas não se trata apenas de ser grande e forte como um super-herói. Trata-se de ser forte em fazer o que é certo. Trata-se de ajudar os outros defendendo o que é bom e estando ao lado das pessoas de quem gostamos. Miguel nos mostra que a verdadeira força vem de Deus e é usada para ajudar os outros. Ele nos lembra que fazemos parte da família de Deus e que seremos cuidados na próxima vez. Que você sinta-se sozinho ou com medo, lembre-se de Miguel. Lembre-se de como ele ajudou o anjo e defendeu o povo de Deus. E saiba que o amor e a proteção de Deus estão sempre lá para você também. Assim como ele estava com Daniel, ele está com você. A força de Miguel no livro do Apocalipse. O livro de O Apocalipse está repleto de muitas maravilhas e histórias que nos mostram sobre o futuro e a grande batalha entre o bem e o mal. Neste livro há uma parte incrível que fala sobre Miguel. Esta história nos ajuda a entender não apenas a força de Miguel, mas também o poder de Deus em planejar a guerra no céu. Miguel e seus anjos contra o dragão Satanás. Apocalipse pinta um quadro vívido de uma grande guerra no céu. Não foi uma guerra como as da terra, com espadas e escudos, mas uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 8. Então, a guerra estourou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele não era forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. Imagine aquela cena, Miguel liderando a liderança de Deus, anjos se levantando contra o dragão, que é outro nome, Satanás, o dragão maligno, tinha seus próprios anjos. Mas mesmo com todas as suas forças, eles não conseguiram vencer Miguel e os anjos de Deus. O dragão ou Satanás foi expulso do céu. Esta grande batalha nos mostra a incrível força e bravura. Ele não tinha medo do dragão ou de seus anjos. Ele se levantou, lutou e venceu. Mas não se trata apenas do poder de Miguel. É sobre o poder de Deus trabalhando através da vitória de Miguel e sua importância na crença cristã. Por que esta batalha é tão importante do que a vitória de Miguel significa para nós? A vitória de Miguel sobre o dragão é um grande sinal de esperança para todos os cristãos. Ela nos diz que não importa quão forte o mal pareça, o bom poder de Deus é sempre mais forte. Satanás pode tentar lutar, mas ele nunca vencerá contra Deus. Depois da batalha, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado naquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que leva o mundo inteiro ao erro. Ele foi lançado na terra e seus anjos com ele. Isso nos diz que o lugar de Satanás não é mais no céu. Deus, com a ajuda de Miguel, garantiu que Satanás foi jogado na terra. Esta vitória não é apenas um evento único em uma história. Ela tem um grande significado para todos os cristãos. Isso nos lembra que chegará um tempo em que toda a dor e tristeza maligna do mundo serão derrotadas.
O bom poder de Deus brilhou através de anjos como Miguel, garantirá que a história de Miguel no Apocalipse é uma promessa de que Deus está em controle, que o bem sempre vencerá o mal e que nós, como cristão, temos esperança e um futuro no amoroso cuidado de Deus. Então, quando os tempos são difíceis ou quando vemos coisas ruins acontecendo ao nosso redor, podemos nos lembrar da luta de Miguel com o dragão. Podemos lembrar que Deus é mais forte do que qualquer mal e Ele tem um plano para nós. Não estamos sozinhos. Temos anjos poderosos como Miguel ao nosso lado. A história de Miguel no livro do Apocalipse não é apenas sobre um anjo forte lutando contra um dragão, é uma mensagem de esperança para todos nós. É um lembrete de que o poder e o amor de Deus estão sempre conosco e não importa quais batalhas enfrentemos na vida, com Deus ao nosso lado. Assim como Miguel, podemos permanecer fortes e vencer. Então, sempre que você ler ou ouvir sobre Miguel e o dragão, pare um momento. Sinta a força e a esperança que isso dá e lembre-se sempre que Deus está conosco e com Ele estamos sempre no lado vencedor. Representações da força de Miguel no livro de Judas. Quando pesquisamos na Bíblia, encontramos diferentes momentos onde os anjos de Deus desempenham papéis essenciais. Um desses anjos é Miguel. O livro de Judas, embora curto, nos dê um vislumbre do personagem de Miguel, especialmente sua força e humildade. Vamos olhar essa história juntos. Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés no livro de Judas, há um incidente curioso mencionado. É sobre Miguel e o diabo discutindo sobre o corpo de Moisés. A Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 9, mas mesmo o arcanjo Miguel, quando ele estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse que o Senhor repreende você. Agora pense sobre que por um momento Miguel é um arcanjo poderoso, mas ele não usou suas próprias palavras para condenar o diabo. Em vez disso, ele invocou a autoridade do Senhor. O que esta história nos diz sobre o caráter e a força de Miguel? Este pequeno versículo nos dá muito o que pensar sobre o caráter de Miguel. Força de caráter na humildade. A maioria das pessoas pensam na força como algo duro ou barulhento. Mas aqui Miguel mostra um tipo diferente de força. Mesmo sendo um arcanjo com grande poder, ele escolheu a humildade em vez de lutar contra o diabo com suas próprias palavras. Ele confiou na autoridade de Deus. Isso diz que a verdadeira força nem sempre significa mostrar nosso poder. Às vezes, significa saber quando recuar e deixar Deus mostrar o caminho. Respeito pela autoridade de Deus. Miguel, com todas as suas forças, reconheceu a autoridade final de Deus, dizendo que o Senhor te repreenda. Ele mostrou seu profundo respeito por Deus. É uma lição para todos os cristãos que não importa o quão fortes ou influentes, nós devemos sempre lembrar quem está no comando e honrar a Deus acima de toda a guerra espiritual. Este evento também nos ensina sobre a guerra espiritual. O fato de que o diabo queria o corpo de Moisés e Miguel estava lá para defendê-lo, mostra que as batalhas entre o bem e o mal são reais. Isso nos lembra que sempre precisamos da força e proteção de Deus em nossas vidas, assim como Moisés fez, mesmo após sua morte. Permaneça firme, mas não por conta própria. As palavras de Miguel ao diabo nos diz que quando enfrentamos desafios ou o mal, não devemos confiar em nossas próprias forças ou palavras. Em vez disso, devemos confiar em Deus. Miguel, em todo o seu poder, não discutiu ou lutou com suas próprias palavras. Ele simplesmente usou a autoridade de Deus para nós. Isso significa que quando enfrentamos tempos difíceis, podemos permanecer firmes confiando nas promessas e verdades de Deus. A história de Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés pode ser curta, mas é profunda. É um lembrete das verdadeiras batalhas que acontecem no reino espiritual. Nos mostra a verdadeira força de Miguel e mistura de poder, humildade e respeito por Deus. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, pense nas palavras de Miguel. O Senhor repreende. Você se lembra como Miguel. Você tem Deus ao seu lado com ele. Você pode enfrentar qualquer coisa. Sua força, como a de Miguel, vem de confiar e honrar a Deus acima de tudo. Se desejar mais histórias como esta, curta e compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deus os abençoe.